Olá, meus irmãos, minhas irmãs, com muito prazer que estamos juntos e fico muito feliz com você por estar conosco, por estar desfrutando dos conteúdos do canal. Isso é importante, que você desfrute mesmo, consuma o máximo possível, curta, compartilhe, se inscreva no canal, por que não dizer, ative as notificações, o sininho das notificações e continue conosco. Faça com que outras pessoas também sejam alcançadas, que recebam também, de fato, os conteúdos do canal, que é importante para nós. Por quê? Porque nós queremos que um número ilimitado de pessoas entrem numa vida com Deus, numa vida de relacionamento com o Espírito Santo. Esse é o nosso propósito, esse é o meu propósito. Eu quero que você, então, ative outras pessoas, ajude-nos a ativar também outras pessoas. Amém? E fazendo isso, você também poderá vir a um grupo do Telegram, onde nós colocamos as pessoas, que será o lugar ponte para você ir às salas do Zoom, para desfrutar junto conosco dos treinamentos nos dons. Você quer vir aos treinamentos nos dons? Então, mande o seu nome e sobrenome, também a cidade que você mora, que nós vamos incluir ali nos meus contatos para que haja uma diferença entre uma pessoa e outra pessoa. Por isso a gente pede o nome e sobrenome daquela pessoa, tá bom? Você é o meu convidado, esteja conosco. Eu quero falar um pouquinho da progressão nos dons espirituais, que a Bíblia tanto fala, né? Que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, né? Se você quer os dons espirituais, então procurai progredir neles. Ele está dizendo que é necessário progredir nos dons. Ou seja, uma vez que você conhece os dons espirituais, todos eles, você começa a estudar os dons espirituais. Daí você percebe que você precisa de um dom espiritual. Por quê? Porque os dons, a partir da oração em línguas, eles vão fortalecer a igreja, vão dar edificação à igreja, vão trazer o progresso para a igreja. Então, se eu não oro no Espírito Santo ou eu não sou ativado nos demais dons, então eu me torno inoperante na igreja, porque esta é a função dos dons. Querendo o aperfeiçoamento da igreja, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4 e versículo 11, ele deu dons aos homens. Ou seja, então, da maneira que você está recebendo os dons, é da mesma maneira que você vai progredir nesses dons para a edificação da igreja. Quando Paulo fala, escolhei, pois, os melhores dons, ele está dizendo que existem dons dentro de uma hierarquia de dons, os quais vão trazer melhor benefício para cada um de nós. Ou seja, eles vão trazer uma construção muito diferenciada do que, por exemplo, se você usasse o dom da profecia. Eu ouvi de alguém há pouco tempo, agora eu quero o dom da profecia, pastor. Qual é o melhor dom? Eu perguntei para todos, né? Eles disseram, olha, uns a profecia, outro dom dali, outro dom daqui, para fluírem na igreja de modo geral. Eu até entendo que isso é muito bom, a pessoa ter o dom profético, o dom de profetizar. Mas eu vejo importante que o dom de orar em línguas, vamos fazer uma progressão aqui no que diz respeito aos dons. Por exemplo, se você escolhe a oração em línguas, você escolhe a oração em línguas. A Bíblia diz que quem ora no Espírito Santo edifica-se a si mesmo, certo? 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 4. Quem ora no Espírito Santo edifica-se a si mesmo, né? Parece redundante, mas está edificando a si próprio, né? O que diz em Judas 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Logo, se você ora em línguas, você vai edificar a sua fé. Há diversos tipos de fé. Existe a fé para salvação, a fé para receber milagres e o dom da fé, que é um outro dom que eu julgo ser os dons que são mãos de Deus, que é o dom da fé, que são os dons de curar e os dons de milagres. Então, quando você edifica a sua fé, veja, você tinha um dom, que você orava em línguas, que tem o potencial, que tem a função. Lembra do versículo 7, que a gente fala sempre de 1 Coríntios 12? Que a manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. Lembra-se desse texto?
visando um fim proveitoso. Então, quando eu oro em línguas, eu ativo um outro dom, que é o dom da fé. Esse dom da fé vai não só poder fazer com que eu traga à existência as coisas que não são como se já fossem, também vai trazer uma dimensão de poder, vai trazer uma dimensão de coisas do Espírito Santo para dentro de mim, como também de realizações materiais que eu posso galgar. Então, você orou no Espírito Santo, você edificou o outro dom, que é o dom da fé, e que por sua vez, esse dom da fé, ele vai fluir potencializado através da oração em línguas para os dons de curar. E você começa a curar pessoas, a curar, a manifestar o poder de Deus. O que a Bíblia fala lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, só uma parte do versículo: e estes sinais hão de seguir aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Até aqui. Então veja, quando eu oro no Espírito Santo, eu estou edificando o dom da fé. Dom da fé para receber e dom da fé para fazer. Fazer entra na outra qualidade do dom. No terceiro, o dom da fé. Então, o dom da fé entra numa outra qualidade de dom, que são os dons de fazer, que são os dons mãos de Deus. Você começa a curar e a realizar milagres, que é um outro dom, que é o dom de milagres, são os dons de milagres. Então você começa a realizar milagres. Então vamos lá de novo. Você ora em línguas, você ativa o dom da fé ele ativa o dom de curar e o dom de milagres. Então já temos 5 dons aqui, porque você começou a orar em línguas, ativou o dom da fé, que por sua vez ativou os dons de cura e, consequentemente, os dons de milagres, 4. E outra vez ele começa a ativar um outro dom que é importante, que é o discernimento de espíritos. Você começa a ativar os dons que são olhos de Deus, o discernimento de espíritos. Logo, você, no momento, num caso concreto, onde você vai evangelizar, ou quando tem uma situação específica a qual você vai intervir espiritualmente, você tem o discernimento de um espírito que esteja atuando naquela situação, né? Como Paulo discerniu o espírito que agia naquela mulher que corria sempre atrás dele, dizendo que ele era o servo do Deus Altíssimo. Lembra lá em Atos dos Apóstolos? E ele, discernindo o espírito, expulsou o demônio que estava naquela pessoa. Então, o que acontece mais? Você acaba no 5º dom, discernimento de espíritos. Ou seja, você já está no 5º dom, porque você resolveu orar em línguas, porque você resolveu ativar a sua fé, porque você resolveu com a sua fé curar, e com a sua fé fazer milagres, e com a sua fé discernir espíritos, e mais, com a sua fé edificada lá atrás, orando em línguas, orando no Espírito Santo, você acaba tendo, então, os dons que são olhos de Deus. Você vai ter o dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra do conhecimento, onde você vai revelar o passado e o presente daquela pessoa com a palavra de conhecimento, onde você vai revelar o futuro através da palavra da sabedoria. Então, assim você vai progredindo nos dons, e aí você já está galgando em quase todos os dons, simplesmente porque você resolveu orar em línguas. Quando eu oro em línguas, há uma cadeia de dons que são despertados na medida da necessidade do corpo de Cristo, da necessidade daquele momento, daquele fato concreto. Eu ativo estes dons. Parece difícil, mas é muito simples. Mas quando eu vou saber que estou sendo ativado nestes dons? Quando estiver no momento ou no caso concreto que você tenha que resolver mediante a sua fé potencializada, a sua fé edificada, porque você resolveu. Pastor, então não preciso mais ler a palavra? Olha, a palavra é fundamental. Ela é o alimento. Ela que te mantém limpo, ela que te mantém curado, ela que te mantém estabelecido. Então, a palavra você não descarta de forma nenhuma. Ela faz parte integral de todo o processo. E a adoração, pastor?
Também, a adoração faz parte contínua de todo o processo de santificação, de edificação e de relacionamento com o Espírito Santo. Então, quando você ora em línguas, você ativa o outro dom, que é o dom da fé. E ativando a oração em línguas, você pode fluir também num outro dom. Qual que está faltando, pastor? A interpretação de línguas. A interpretação de línguas. Expliquei hoje. A interpretação de línguas não é uma transliteração, não é uma figura de linguagem, uma representação, ela não é uma tradução, mas quando nós fazemos isso, quando nós limitamos ela somente a isso, nós deixamos ela muito apequenada, quando na verdade a oração em línguas, através da interpretação de línguas, ela produz várias revelações dentro de nós. Por exemplo, a primeira, ela revela os conteúdos da palavra de Deus. As letras da palavra de Deus se transformam e vêm para dentro de mim, vêm para dentro de nós. Quando eu oro em línguas no secreto, vêm verdades estabelecidas através da oração em línguas para minha mente, por onde eu crio oportunidades. Lembra-se do verso que nós sempre lemos, sempre falamos? E tu, quando orares, Mateus 6,6, entra para o teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu Deus que está em secreto, porque o teu Deus que está em secreto te recompensará publicamente. Então, quando você está no secreto, o secreto é o mesmo que mistérios. É a tradução dos mistérios, né? Quem fala em língua desconhecida não fala aos homens, visto que ninguém entende, mas em espírito fala mistérios, fala segredos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Então você fala segredos de Deus. Quando você está no secreto, você está falando os segredos de Deus. E os segredos de Deus estão sendo revelados a partir daquele momento de relacionamento com o Espírito Santo. É isso. Então, a oração em línguas não se limita apenas em produzir uma tradução literal, mas ela traz para você verdades profundas que podem ser convertidas em ideias novas que você tenha no quarto. Pode ser convertidas em palavras de Deus de correção para a sua vida, de mudança para a sua vida, atitudes que você começa a ter responsivas, proativas, com relação a coisas que você precisa fazer e outras que você precisa deixar de fazer. Então, quando eu estou orando no Espírito Santo, ele vai revelar lá fora, publicamente também, provisões financeiras que eu preciso. Olha, a multiplicidade de coisas que a oração em línguas pode fazer. Eu nunca tinha ouvido isso, pastor. Exato, porque não se explica os mistérios de Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito você mergulha nos segredos de Deus. Eu mergulho nos segredos de Deus. Então não fique questionando, ai pastor, veio na minha mente a oração em línguas, eu não sei se é da minha carne, não sei o quê. Ore no Espírito Santo, porque os segredos de Deus não necessariamente precisam ser interpretados, mas sim vivenciados na medida que eles se tornam revelados na minha vida. Na medida que eles tornam-se revelados em você, você começa a viver os segredos de Deus. Você quer viver os segredos de Deus realmente? Então deixe o Espírito Santo funcionar do modo dele dentro de você. Quando permitimos que o Espírito Santo funcione do modo de Deus, do modo próprio que ele é dentro de nós, verdades serão estabelecidas na sua vida. Verdades serão implantadas dentro de você, serão implantadas na sua vida, no seu dia a dia. Vai ser gerada uma performance diferenciada na sua vida, no seu ministério, na sua casa, no seu casamento, na sua vida econômica. Simplesmente porque você resolveu orar em línguas e ativar os demais dons que vêm através de uma palavra revelada, através de um discernimento de espírito, através de você vivenciar os demais dons nesta cadeia hierárquica de dons que são importantes. Por isso, Paulo disse, procurai com zelo os melhores dons,
Por que será que ele falou tanto isso? Procurai com zelo os melhores dons, gente. Porque existem dons que de fato vão mudar a minha vida, vão mudar você, vão mudar o seu comportamento, vão edificar e potencializar a sua fé para um fluir extraordinário no reino de Deus. Ah, pastor, eu quero um dom porque eu quero ser eloquente na pregação. Oh, coitado. Não faz isso. Não faz isso. Os dons, que seja exaltado e grandificado o Espírito Santo que está em nós. Nada disso vai ocorrer. Os dons são para o serviço do reino de Deus, são para a edificação do corpo de Cristo. Então, mantenha-se humilde, mantenha-se em correção, mantenha-se com a sua identidade em Deus. E esta performance nascerá a partir de um homem, de uma mulher totalmente transformada e edificada pelo poder do Espírito Santo. Ai, pastor, mas tu fala muito devagarinho. O senhor prega eloquentemente assim na igreja? Olha, eu nem quero pregar, nem gosto de pregar. Eu gosto de ensinar, ativar as pessoas a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Isso basta para você. Todo o evangeliquez, todo o misticismo religioso, tudo isso cai por terra simplesmente por causa do seu relacionamento com o Espírito Santo. Divirta-se orando no Espírito Santo. Progrida nos dons espirituais a partir de orar em línguas, orar muito em línguas. É isso que eu desejo para você. Eu desejo isso e muito mais. Mergulhe mais e mais nesse poder de Deus. Amém? Eu quero convidar você para estar conosco nos nossos treinamentos, juntamente na sala do Zoom, toda sexta-feira às 20 horas. Treinamentos importantes que quem está perdendo, está perdendo. Quem está perdendo não está participando. Então eu quero convidar você, venha. E como eu faço para entrar? Você fala comigo pelo WhatsApp ou pelo Telegram, manda uma mensagenzinha. Eu sou João Paulo da Fonseca e quero participar da sala do Zoom. Diz assim, moro no Rio de Janeiro. Eu não nasci na cidade tal, moro em São Paulo, moro em Mato Grosso, moro em Minas Gerais, tá? Por que o nome completo? Porque nós temos várias pessoas com o mesmo nome e outras ainda que têm o seu número de telefone oculto e nós não conseguimos saber quem é quem ou diferenciar quem é quem, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar para você é sobre a água corrigida da Fortimag. Essa água aqui tem um potencial enorme para a nossa vida. Ela muda o nosso organismo. Ela transforma as nossas células a partir do momento que nós tomamos água, na medida e correção que ela produz. Ela transforma o pH da água, por onde aqui tem um aparelhinho aqui dentro, não sei se pode notar, que é um bastãozinho que tem 3 neodines e ele é inflado com um infravermelho longo, por onde cria um campo quântico para corrigir as moléculas da água. E estas moléculas da água vão funcionar no nosso organismo, corrigindo as nossas células, hidratando, desoxidando, combatendo os radicais livres. E é importante para a sua vida, porque muitas células, quando o sangue, por exemplo, não tem o pH equilibrado entre 7 e 7,5 por aí, o que acontece? Para essa correção acontecer, para que essa acidez do seu corpo possa desaparecer, então o teu organismo busca nos órgãos do teu corpo, tira o magnésio, tira o zinco, tira o ferro, tira as vitaminas, tira os minerais, para recompor o equilíbrio do pH desse sangue ácido, desse corpo ácido. E o que ele faz? Ele descompensa, ele intoxica os demais órgãos do seu corpo para corrigir o sangue. Então, é um ciclo de fluxo e refluxo de coisa ruim dentro da pessoa. Então, quando você toma uma água que é corrigida, você deixa o teu organismo mais tranquilo, sabe? Ele não precisa de esforço para corrigir as células do teu corpo, tá bom? Então, só essa explicaçãozinha rápida para você. Se você quiser, entre em contato comigo pelo telefone que aparece no seu vídeo, tá? Eu entro em contato com você, você fala comigo
E eu te digo qual é a função, quantas pessoas que já foram curadas, quantos tratamentos que foram melhorados, quantas coisas, quantos benefícios que pessoas e pessoas receberam a partir de tomarem esse aqui. Então você adquire essa garrafinha com o bastão, né? E você começa a ter uma habitualidade de tomar a água corrigida por seu organismo. E também uma outra coisa. Ah, pastor, eu não quero comprar isso aqui. Eu posso ser revendedor autorizado? Pode sim. E eu não ganho nada com isso. Eu largo a minha garrafinha, eu te inscrevo lá, se você não quiser comprar. E você vai ser um revendedor autorizado dessa garrafinha Fortimag da água. Também tem o Fortimag para residência, para caixa d'água. E tem também o Fortimag corporativo para pôr em grandes caixas d'água de 10 mil litros. Isso, em condomínios. Muito legal isso mesmo, tá? Aí você vai ter uma renda. Assim, se você vender uma garrafinha dessa por dia, por exemplo, você vai ter uma renda de mais ou menos R$ 9.000 por mês. Não é legal? Então entre em contato comigo se você quiser, tá bom? Deus abençoe a sua vida, te dê a paz.